Estamos na freguesia mais urbana do concelho e com todos os problemas inerentes. Como é que caracteriza esta freguesia? É a freguesia, como me acabou de dizer muito bem, mais urbana do nosso concelho, é a freguesia com maior número de habitantes, portanto, do ponto de vista populacional, a maior freguesia, e que, face à sua centralidade dentro do concelho, face ao facto de ter, portanto, o caminho de ferro e ter tido por base, uma das bases do desenvolvimento, além do caminho de ferro, a herdade de Rio Frio, portanto, hoje é uma freguesia que tem vindo paulatinamente, portanto, a crescer de população, nomeadamente depois do 25 de Abril. Se nós formos ler um pouco da história do Pinhal Novo e quando vemos que em 1911 esta freguesia tinha apenas 263 habitantes. Ora, ao longo dos anos ela foi crescendo, portanto, e hoje ultrapassa largamente os 20 mil habitantes. Uma freguesia, como eu acabei de dizer, urbana, portanto, atravessada por estradas importantes que ligam Setúbal, nomeadamente a Estrada Nacional 252, liga Setúbal ao Montijo, e aqui começamos já com um dos problemas da nossa vila. E qual é? É o facto de ser, como podemos ver, atravessada por um grande volume de tráfego. Pessoas que moram, por exemplo, no Montijo e que vão trabalhar para Setúbal e, portanto, atravessam o meio desta zona urbana. Já está prevista, desde o tempo em que eu era Presidente da Câmara, portanto, uma variante, a variante da Estrada Nacional 252, que até agora ainda não começou a ser feita, mas que vai ser objeto de uma das nossas prioridades, que é tirar do centro da vila, portanto, este volume de tráfego, que é apenas um tráfego de passagem. Outra das características desta vila interessante, que é uma das principais infraestruturas que ajudou a desenvolver e a crescer a freguesia e a vila do Pinhal Novo, é o comboio. Mas, ao mesmo tempo, a linha de comboio também é uma linha de divisória. Portanto, e o que é que se verificou até há poucos anos atrás, que o grande desenvolvimento fazia-se na zona norte da linha de caminho de ferro, portanto, na zona do norte da vila, e a zona sul, quiçá, onde está, portanto, do ponto de vista urbanístico, os imóveis mais antigos da própria vila, um pouco mais parado no que diz respeito ao seu crescimento e ao seu desenvolvimento. Essa é uma das questões que faz parte das nossas preocupações, portanto, que é o pensar num investimento, um investimento que pode sair da junção entre o público e o privado, que se situa na zona sul da vila, portanto, e que faça com que haja um maior dinamismo naquela zona. Um maior dinamismo, mas respeitando aquela tradição, a tradição daquelas casinhas pequeninas, só de resto de chão, e que estiveram na origem do desenvolvimento naquela zona, na zona sul da freguesia e, neste caso, da vila. Uma das outras preocupações que nós temos, nós, Movimento dos Cidadãos pelo Concelho de Palmela, é o facto de tem a ver com as alterações climáticas. E estou a falar em alterações climáticas exatamente aqui na vila e na freguesia do Pinhal Novo. Porquê? Está estudado, é um dado científico, que 80% da poluição, nomeadamente no que diz respeito à produção do dióxido de carbono, é produzida nas cidades, sejam elas grandes, sejam elas pequenas. E, portanto, é a obrigação da Câmara Municipal, é a obrigação de fazer com que a pegada de carbono da vila do Pinhal Novo diminua. Portanto, e como? Uma das formas é, portanto, fazer com que haja cada vez mais verdes que estejam de acordo com as características da zona onde nós estamos envolvidos, portanto, porque sabemos que se formos para a zona norte de Portugal, o que é que verificamos? É fácil ter lá relva, porque o clima é mais úmido, o clima é mais frio, o clima não é tão seco, portanto não é preciso gastar tanta água para regar. Portanto, tudo o que nós façamos aqui a nível de zonas verdes no nosso Pinhal Novo vai ter em linha de conta, portanto, obviamente, as características da flora típica desta zona.
E pretendemos fazer, é uma das coisas que me é muito querida, e não só a mim, mas também aos meus companheiros do movimento, é fazer um grande pulmão verde no nosso Pinhal Novo. Um grande pulmão verde, como eu às vezes digo, a título de exemplo, um mini Monsanto da cidade de Lisboa. Monsanto é considerado, portanto, o pulmão verde da zona da grande Lisboa, não é? Nós aqui, portanto, criar também aqui no Pinhal Novo um grande pulmão verde. Portanto, Pinhal Novo verde. E todos estes espaços exteriores, estes espaços verdes, nós estamos agora aqui situados nuns, têm que ser tratados. Portanto, ainda há bem pouco tempo, fiz aqui um passeio no jardim ao pergo da antiga capela, portanto, da antiga igreja, e ele estava exatamente como quando eu era Presidente da Câmara. Ora, houve mais do que tempo, nestes mais de 20 anos, de melhorar este espaço verde, não só a nível das espécies, mas também as próprias infraestruturas do parque. Estamos numa zona também característica que é a da Vila. Vemos aqui a rotunda, que não é uma rotunda, portanto, do Triângulo dos Três Pinheirinhos, a Avenida Alexandre Herculano, portanto, a avenida mais emblemática da Vila do Pinhal Novo. E quando eu estou a dar este exemplo, estou-me a lembrar de que é outra das nossas preocupações, é pensar e fazer um plano de estacionamento, um plano rodoviário para a Vila, mas um plano que tenha em linha de conta estas preocupações que eu falei anteriormente, as preocupações ambientais. Portanto, pensarmos na rodovia, pensarmos no estacionamento dos carros dos cidadãos, mas em paralelo não esquecer a obrigação que nós temos também de criar o tal Pinhal Novo verde, portanto, diminuir a nossa pegada de carbono. Portanto, e isto, hoje em dia, é possível fazer-se este entrelaçar de preocupações. Portanto, mais estacionamento, melhor forma de os carros circularem, mas ao mesmo tempo contribuirmos para que haja uma melhor qualidade de vida para os nossos cidadãos. Como eu já tinha dito anteriormente, vou aguardar para uma época, uma altura mais próxima do acto eleitoral para fazer o elencar das propostas que nós temos a nível de projetos, obras, para todo o concelho e, nomeadamente, para as freguesias. Mas não queria terminar este vídeo que estamos a fazer hoje aqui no Pinhal Novo sem falar no aglomerado populacional, dos 14 que nós temos na nossa freguesia, que me é muito caro, e penso que é muito caro a todos os fregueses da nossa vila do Pinhal Novo e da freguesia, que é o aglomerado Rio Frio. O aglomerado Rio Frio, pela sua história, pelas suas características próprias que tem, nós temos que salvar, não podemos deixar morrer aquela estrutura edificada que tem tanta história atrás dela e que contribuiu àquela herdade, onde chegou a estar plantada a maior vinha da Europa, com 1 milhão de pés plantados. Portanto, não podemos deixar que todo aquele património histórico que nos diz a tantos de nós no nosso concelho, que ele desapareça. Obviamente que aquilo é particular, portanto é privado, não pode ser uma iniciativa única da Câmara, tem que ser a Câmara Municipal em conjunto, em parceria com os proprietários. Mas a valia histórica daquele espaço merece que nós todos nos empenhemos pela sua salvaguarda.